Retomada de obras de drenagem e manutenção das lagoas de captação de Natal são cobradas pelos vereadores. Situação do transporte turístico de Natal é debatida na Câmara. Centro de Reabilitação Infantil vai reabrir atendimento odontológico para crianças com deficiência. Mostra competitiva do Festival de Cinema do RN tem acesso gratuito para a população. O cadastro positivo dos consumidores é um dos assuntos da entrevista com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, Augusto Vaz. O Câmara Repórter desta quarta-feira, 25 de abril de 2018, começa agora. Olá! Os bairros da Cidade da Esperança, Cidade Nova e Felipe Camarão, na zona oeste de Natal, terão fornecimento de água suspenso pela CAERN nesta quinta-feira. De acordo com a companhia, será realizado um serviço de melhoria na rede de abastecimento. O trabalho vai ser realizado no trecho que compreende as avenidas Capitão Mor Gouveia e Rio Grande do Sul e as ruas Antônio Prado e Oeste. A previsão é que o abastecimento de água seja retomado ainda na noite desta quinta-feira. O secretário de Obras de Natal, Tomás Neto, compareceu à Câmara Municipal de Natal na manhã desta quarta-feira. Ele prestou esclarecimentos sobre as obras de drenagem e a limpeza de lagoas de captação. A presença do secretário atendeu a uma convocação do vereador Preto Aquino e tomou parte da sessão ordinária. Líderes comunitários de diversas regiões da capital potiguar estiveram presentes no plenário e acompanharam as explicações dadas pelo secretário Tomás Neto. Segundo o titular da pasta da CEMOV, a prefeitura hoje passa por dificuldades financeiras e essa é a principal justificativa para a paralisação das obras. É muito importante a gente estar interagindo com a liderança comunitária, né? Principalmente essa dificuldade, desse momento de dificuldade financeira que a prefeitura passa e essas limitações de atuação nossa dentro da cidade. Mas dentro do possível a gente tem conseguido resolver problemas, principalmente o sistema de drenagem a parte de lagoas. O vereador Preto Aquino, autor da convocação, lembrou que ainda é tempo de ações preventivas, especialmente no que se refere à limpeza e manutenção das lagoas de captação de Natal. Levamos ao conhecimento do secretário o problema de cada lagoa, pedimos celeridade, já visto que tem algumas que são pontuais, já é do conhecimento da secretaria, mas a gente aqui mais uma vez pede celeridade, já visto que nós estamos no mês de abril. Imagine quando chegar o mês de junho e julho, que é aquele período preocupante, aquele período chuvoso. Então, aqui em nome da população de Natal, pedimos providência. O secretário entendeu a responsabilidade da secretaria, o secretário adjunto também entendeu. Aqui nós levamos os problemas existentes na população, nos bairros de Natal, através da população, das lideranças comunitárias, das entidades representativas, para que assim a secretaria solucione o quanto antes o problema de cada bairro, de cada região. A ordem do dia foi iniciada pela votação do projeto de resolução Yasmin Lorena de Araújo, da vereadora Natália Bonavides. O requerimento enviado em regime de urgência solicita que a TV Câmara realize inserções na programação diária com a foto de pessoas desaparecidas e um número de contato para uma eventual pista sobre o desaparecimento. Eu acho que é um fator importante para que a TV Câmara, que já cumpre uma função social tão importante quanto a TV pública, poder contribuir ainda mais. O projeto de resolução foi aprovado. A vereadora Júlia Arruda, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, subscreveu o projeto. A TV Câmara é um canal que dá bastante visibilidade. Diariamente somos surpreendidos por relatos de pessoas que nos acompanham através das frentes parlamentares, das audiências públicas, das sessões ordinárias e por que não utilizar esse canal de uma forma para colaborar, para elucidar esses casos. Eu acho que a TV Câmara tem esse papel de comunicar e de levar informação e também de trazer a responsabilidade social, nesse caso tão importante do desaparecimento aqui de crianças e adultos também na cidade de Natal. A situação do transporte turístico de Natal foi debatida em audiência pública na Câmara Municipal. A iniciativa foi do vereador Ney Lopes Júnior. A audiência pública contou com representantes das Secretarias de Mobilidade Urbana e de Turismo de Natal, da Associação das Agências Brasileiras de Viagem e do Sindicato das Empresas de Transporte Turístico de Natal.
Durante o debate, promovido pelo vereador Ney Lopes Júnior, os empresários do setor apresentaram as principais reivindicações para dar mais mobilidade aos ônibus e vans que transportam turistas na capital. Insegurança, vagas de estacionamento e a circulação em faixas exclusivas foram algumas delas. A falta de segurança está bastante elevada com relação ali no centro da cidade. Isso foi um dos pontos discutidos em nossas reivindicações. O segundo ponto é a autorização dos nossos carros de turismo poderem transitar na faixa exclusiva de ônibus, assim como os táxis e os carros escolares têm o benefício. As paradas regulamentadas pelos órgãos fiscalizadores, STTU, CEMOB, onde contemplem nos pontos turísticos as vagas exclusivas para os carros de turismo, nos pontos religiosos como a Catedral Metropolitana no centro de Natal, assim que como existe vagas exclusivas para os taxistas, assim nós também reivindicamos para que tenha vagas para o transporte turístico também. Acho que existe uma deficiência em quase todos os pontos turísticos de Natal com relação à quantidade de vagas. É sabido que a maioria dos turistas utilizam transporte coletivo, não individual, para chegar nesses lugares. Então é muito importante que haja uma prioridade para aquele que vai vir com uma quantidade maior de pessoas dentro de um veículo, para ônibus, vans, o que seja. Apesar das propostas, o secretário adjunto da STTU apontou que atualmente existe uma sobrecarga de ocupação dos corredores exclusivos da cidade. Ele também avalia que a situação das vagas de estacionamento pode ser melhorada. Eu acho válido quando eles solicitam e reivindicam essas vagas, né? Acrescentar mais algumas vagas, por exemplo, próximo aos shoppings, né? Natal Shopping, como também ali no Midway. Outro ponto também que a gente vê ali em Ponta Negra, eu acho que tem que ser ampliado. Em relação aos corredores exclusivos e semi-exclusivos, mas o que a gente vê hoje é que os corredores estão sobrecarregados, né? Então, quer dizer, imagine colocando vans e ônibus de turismo dentro desses corredores. Perdeu a finalidade. O propositor da audiência disse que as reivindicações do setor servem de base para projetos de lei que serão apresentados na Câmara. Entre eles, o que propõe a circulação do transporte turístico nos corredores de ônibus da cidade. A possibilidade de transitar pela faixa exclusiva de ônibus, assim como ocorre com os táxis, com o transporte escolar e outras categorias, eles reivindicam locais que possam permitir o embarque e desembarque dos turistas. Os projetos de lei que nós vamos dar entrada já serão nesse sentido, nessa medida que eles consideraram medidas emergenciais. O vereador Felipe Alves também participou do debate e falou que defende a criação de uma linha exclusiva do transporte turístico na licitação do transporte público. Natal hoje carece de uma linha turística regular como existe nas principais cidades do mundo. O nosso mandato na legislatura passada colocou no projeto de licitação, né, que veio à Câmara, essa exigência, né, que quando a licitação ela for lançada, seja ofertada uma linha de turismo regular. Os participantes avaliaram que a audiência terá uma repercussão positiva para o setor. Nós só temos a agradecer por ter abraçado essa causa em favor não só da gente que faz o transporte turístico no estado, como em si o usuário, a população em si que está aqui no nosso estado conhecendo o que há de bom aqui no Rio Grande do Norte. A principal fonte econômica da cidade é justamente o turismo. Então as reivindicações são as mais diversas possíveis, mas nós vamos tratar uma a uma para que realmente nós possamos contribuir de uma forma efetiva. A Escola da Assembleia realiza um fórum acadêmico que aborda temas ligados ao serviço público. Na tarde desta quarta-feira, a reforma eleitoral esteve em pauta. As nuances da reforma política eleitoral e seu constante adiamento foram o tema central abordado nesta quarta-feira na programação do Fórum Acadêmico promovido pela Escola da Assembleia Legislativa. Temas como participação feminina, candidatura avulsa e financiamento de campanhas, entre outros, foram abordados pelo juiz Vladimir Capistrano. A legislação avança, a jurisprudência avança, tenta combater os ilícitos eleitorais, mas sem a participação firme do eleitor, no sentido de ter consciência política, de só votar em candidatos comprometidos com as suas ideias e, sobretudo, candidatos que não se envolvam em ilícitos eleitorais. Se a gente não tiver essa colaboração do eleitor, o processo político não avança. Existe muita passividade da população, no sentido de exigir essa reforma que todos falam que é a mais importante das reformas brasileiras, e, no entanto, ela não avança.
O palestrante também levantou questões como o ativismo judicial, alertando sobre a participação de juízes nas decisões da esfera política. Segundo ele, os magistrados são intérpretes da lei e não do sentimento popular. Eu tenho uma crítica muito severa ao ativismo judicial, porque eu entendo que o legítimo ouvinte dos anseios populares não é a magistratura, e sim a classe política. Quando a magistratura passa a interpretar essa vontade, ela, na verdade, deixa de exercer o seu papel. O fórum promovido pela Escola da Assembleia segue até a próxima sexta-feira, com inscrições gratuitas. O objetivo é incentivar o debate focado na evolução das políticas públicas. São temas muito importantes, nós como profissionais, né, e como jornalista e também como assessora parlamentar, de tomar conhecimento, nos apropriar de informações de professores que são da área, falando sobre reforma eleitoral, temas que estão diretamente relacionados com o ano que a gente vive, que é um ano que a gente vai ter eleições, né? Esse tipo de evento realizado pela Escola da Assembleia Legislativa é de suma importância, porque ele tenta trazer essa conscientização para as pessoas que circundam os políticos. Até 9 de maio, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte vai centralizar os atendimentos aos eleitores no Fórum Eleitoral de Natal. Os postos de atendimento nas centrais do cidadão serão fechados. Hugo Fernandes tem mais detalhes. O Fórum Eleitoral de Natal está localizado na Avenida Rui Barbosa, no bairro Tirol. O horário de atendimento na capital potiguar até o dia 8 de maio vai acontecer das 8 horas da manhã até as 2 da tarde. Nos cartórios do interior, esse atendimento vai das 8 da manhã até 1 hora da tarde. No último dia, para regularizar a situação eleitoral, o funcionamento vai ser estendido, prorrogado, das 8 horas da manhã até as 6 da noite. O dia 9 de maio também será o prazo final para os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida solicitem a transferência para uma sessão com acessibilidade. Hugo Fernandes para o Câmara Repórter. Uma boa notícia para o público do Centro Especializado em Reabilitação Infantil, o CRI, que atua no atendimento de crianças com deficiência. O centro retomou o atendimento odontológico aos pacientes. Maria Helena acompanha atenta as orientações do dentista sobre como manter a higiene bucal do filho Fabrício. De todos os atendimentos, esse era o único que não tinha conseguido ainda. E agora ele está sendo bem tratado por um dos melhores dentistas aqui, né, no Rio Grande do Norte. O serviço odontológico do Centro Especializado em Reabilitação foi retomado e a procura tem sido crescente. A expectativa é realizar cerca de 480 atendimentos por mês nos 2 consultórios da unidade. A gente pôde perceber que, infelizmente, esses pacientes ainda têm uma carência em conseguir esse serviço odontológico. E aí, pensando justamente no princípio da integralidade do serviço, no acompanhamento desse paciente, a gente resolveu retomar o atendimento e aí propor uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Um dos fatores que contribuiu para essa retomada foi a parceria entre o centro e uma universidade particular. Com a iniciativa, alunos do curso técnico em saúde bucal fazem estágio na unidade, aprofundando os conhecimentos na prática. Esses alunos vêm para cá dentro de um projeto de extensão, onde eles vão ter avaliações e vão ter essa experiência única, que é trabalhar dentro de um consultório, dentro de uma unidade que atende pacientes especiais. A princípio, o serviço odontológico está sendo ofertado apenas para os pacientes já atendidos na unidade, mas o público externo também pode procurar o Centro Especializado em Reabilitação. Aqui será feita uma triagem para saber se este paciente se encaixa no perfil e depois os possíveis encaminhamentos. O atendimento ele é prioritário para os pacientes que já são cadastrados na unidade, mas ele também pode ser para aqueles pacientes que ainda não fizeram o cadastro. Para isso precisa que o paciente nos procure, venha até a unidade, com a ficha de referência da unidade de atenção básica para esta unidade, junto com documentos pessoais, o cartão SUS e um comprovante de residência, e esse paciente ele vai passar por uma avaliação multiprofissional. A partir dessa avaliação multiprofissional, se o paciente ele for de perfil para esta unidade, ele vai ser cadastrado e ele vai poder ser atendido não só no serviço odontológico, mas também em todos os outros serviços que a gente oferece. Dentro do serviço odontológico, pacientes com fissura lábio-palatina terão a oportunidade de fazer o tratamento com aparelho ortodôntico, um dos pilares para a reabilitação junto à cirurgia e terapias. Nós temos um ortodontista
que vai colocar o aparelho, fazer esse tratamento nos pacientes com fissura labopalatina. Por quê? Porque a ortodontia é um dos tripés na recuperação dos pacientes com fissura labopalatina. O Centro Especializado em Reabilitação fica localizado na Avenida Alexandrino de Alencar, próximo ao Parque das Dunas. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail cri@rn.gov.br. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região vai leiloar bens de empresas com dívidas trabalhistas. Imóveis, veículos e equipamentos estão entre os itens que vão a leilão no dia 16 de maio. O leilão da 21ª Região do TRT-RN vai acontecer no próximo dia 16 de maio. E o edital do leilão já está disponível para consultas através do www.lancecertoleilões.com.br. Ao todo, serão leiloados 75 imóveis residenciais, comerciais e rurais. Além, é claro, de automóveis de diversas marcas e equipamentos médicos e industriais. O pregão será realizado a partir das 8h30 da manhã, no auditório do Hotel Majestic, que fica ali na Avenida Engenheiro Roberto Freire, em Ponta Negra. E segundo o TRT, o dinheiro arrecadado neste leilão será destinado ao pagamento de dívidas trabalhistas. A mostra competitiva do Festival de Cinema do RN, o Cinefest RN, foi aberta na noite desta terça-feira. A estreia contou com a exibição do filme Nova Amsterdã, dirigido pelo cineasta potiguar Edson Soares. Diretores, atores, produtores e público em geral compareceram à primeira noite da mostra competitiva do Cinefest RN. A primeira edição do festival, de âmbito nacional e moldes tradicionais, exibe produções novas. Depois da mostra itinerante pelo litoral potiguar e outros cinemas da capital, permanece com sessões gratuitas no Cinemark do Midway até o próximo dia 29. Era para ser exibido na rua e nós resolvemos fazer nos cinemas. Eu acho que esse foi o ápice, né, do festival. Na presidência do júri oficial, o renomado crítico Rubens Ewald Filho. Ele elogiou o evento, destacando a quantidade de produções nas 3 mostras competitivas, curta-metragem, longa e potiguar. Em sua opinião, o Cinefest RN relembra a cultura de cinema de Natal e deve fomentar ainda mais a paixão pela 7ª arte na capital. O cinema realmente vive disso. Precisa ter a divulgação, precisa ter, né? Acostumar as pessoas a virem. Que tem uma magia, né? Senão você fica muito estranho de tudo. O longa Nova Amsterdã, do cineasta potiguar Edson Soares, também idealizador do evento, foi o destaque da noite. O drama épico de 110 minutos conta uma história de amor durante a invasão holandesa ao RN, com atores renomados e locais. Demorou 5 anos para ficar pronto e teve sala cheia em sua avant-première. Deve chegar de fato às telonas no segundo semestre deste ano. Esse filme existe por causa da persistência de pessoas que acreditam em algo e foram até o final. O protagonista da aventura sangrenta, o ator Leonardo Minguiore, ressaltou a alegria em participar do filme, todo gravado em solo potiguar. Estou muito feliz pela cidade, pelo estado, pelo reconhecimento do público a essa arte tão importante para nós todos, na verdade, porque cinema não é só para quem faz cinema ou para quem é artista, é para todo mundo, né? Porque conta a nossa história. Lembrando que a programação do Cinefest RN segue até domingo no Cinemark do Midway Mall, com sessões gratuitas, então não pode perder, hein? A seguir, a criação do cadastro positivo dos consumidores para facilitar a concessão de crédito é um dos temas da entrevista com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, Augusto Vaz. O Câmara Repórter volta já. O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a rede legislativa de TV digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal
já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a rede legislativa de TV digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da rede legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a rede legislativa de TV digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. O Câmara Repórter está de volta com uma pergunta. Você sabia que o cadastro positivo do consumidor pode ampliar a linha de crédito junto aos bancos? Esse é um dos pontos da nossa entrevista com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, Augusto Vaz. Muito obrigada pela sua presença, Augusto, aqui no Câmara Repórter. É um prazer. Vamos bater um papo aqui sobre o cadastro positivo e outras coisas de assunto de interesse do comércio, né? Com certeza. Então, já para a gente começar nesse ponto do cadastro positivo, explica melhor para quem está acompanhando a gente em casa, como é que funciona esse cadastro, né? Como é que ele pode ampliar a linha de crédito junto aos bancos? O cadastro positivo é exatamente acesso a mais informações para se conceder um crédito melhor. Hoje, com a informação que o SPC, por exemplo, tem das pessoas, o que ela está devendo. E o que ela está devendo é informação muito restrita. Tá? Eu posso estar devendo R$100 de uma conta de água ou luz, mas eu posso estar pagando várias outras contas em dia, né? E isso gera exatamente o crédito formado a partir dessas contas. E aí o cadastro positivo já existe no país, mas a lei ela foi criada de uma forma diferente de todo o resto do mundo. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, que trabalha muito bem o cadastro positivo, todo mundo ele entra automaticamente no cadastro positivo. E aí esse cadastro positivo vai gerando exatamente esse histórico de crédito. Aquele CPF vem pagando em dias há vários anos, determinadas contas, ele pode estar atrasando uma ou outra, mas ele também tem contas pagas em dias. E aí, a partir dessas informações, o banco vai poder, os bancos de uma forma geral, a instituição financeira, o próprio comerciante que faz sua venda parcelada vai ter mais informações para oferecer um crédito mais barato ao consumidor. Então, por isso que é tão importante essa alteração que está para ser votada, né, a qualquer momento, para que as pessoas, de uma forma geral, possam ter acesso ao cadastro positivo, lembrando que as informações particulares e privadas, e quanto a sua conta de telefone, ninguém vai ter acesso a nada disso. Vai ter acesso a que poder de compra você tem e que hoje em dia a gente não sabe, né? Porque a gente só sabe o que deve. O que é que propõe exatamente essa alteração em relação ao que está em vigor hoje pela lei? A entrada automática. Hoje, como é que funciona? Se você quiser fazer parte do cadastro positivo, você já pode, mas você tem que ir pessoalmente, por exemplo, lá na CDL, preencher um documento autorizando ao SPC a que você participe do cadastro positivo. E aí esse é um movimento que a gente sabe que a população não vai se deslocar e vai à CDL para pedir para entrar no cadastro positivo. A gente já tem um número aqui no estado do Rio Grande do Norte de cadastro positivo feitos pela CDL de mais de 3 mil pessoas, mas é muito pouco. Né? A gente tem uma população de milhões de pessoas e 3 mil pessoas não fazem efeito dentro da base do Rio Grande do Norte. Então a gente precisa que as pessoas entrem e se alguém se sentir incomodado, não quiser fazer parte, aí é o contrário, vai lá na CDL e pede para sair. Mas não tem por que sair, porque as suas informações privadas vão continuar sigilosas. O que os bancos vão ter acesso você tem condições de contratar um empréstimo de até R$1.000, de até R$500, de até R$10.000 e você tem condições de pagar, porque vai ser mais informações. E aí, quando o banco tem condições também de pegar as informações, é uma tendência natural de que os juros para essas pessoas que têm condições de fazer um pagamento reduzam. Então, ganha a população, ganha o comércio. E como é que está no âmbito federal a mobilização para que essa alteração aconteça? Nós da CDL fizemos contatos praticamente já com todos os deputados federais aqui da base do Rio Grande do Norte. A gente tem quase, a maioria tem quase 100% dos votos
já a favor do cadastro positivo, e a gente acredita que, de uma forma geral, o Brasil entende que isso é importante para o consumo, é importante para o consumidor e é importante para o comércio. E a gente acredita que esse projeto vai passar, essa lei vai sofrer alteração e a população toda vai poder usufruir dos benefícios do cadastro positivo. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto de cadastro positivo, mas ainda falando, claro, sobre comércio, no que diz respeito à questão do problema de vagas de estacionamento. É uma reivindicação antiga dos comerciantes, alterações também na lei em relação a isso, a vagas já existentes, a criação de novas vagas. Como é que o setor vê essa situação e como é que está esse diálogo junto à Secretaria de Mobilidade Urbana? A gente está num diálogo aberto, esse diálogo já foi aberto há 3 anos atrás, mas agora a gente realmente está vendo a luz no fim do túnel, né? Eu queria, inclusive, fazer um adendo, né, já que a gente está aqui falando pela TV Câmara, que tem uma frente parlamentar aqui na Câmara de Vereadores que vai ajudar nesse processo também. Então, o processo que a gente está discutindo é exatamente que nas principais vias públicas, não em todas, mas nas principais vias públicas, dos principais bairros comerciais, Alecrim, centro da cidade, Tirol Petrópolis, Ribeira, que a gente pegue algumas ruas dessa e coloque o estacionamento rotativo, que não é aquele modelo antigo nem de parquímetro nem de zona azul, é um modelo moderno que já tem algumas cidades funcionando, que você paga pelo período que você usar, paga por segundo. Tá? O preço sugerido é algo em torno de 3,5 centavos a 4 centavos por segundo, e aí você estaciona o carro ali e cada segundo que você pagar, se você ficar, você paga esse valor proporcional. Então, você gera a rotatividade que a gente precisa, gera as vagas para quem... As pessoas querem ir no Alecrim hoje, comprar alguma coisa, resolver algo, e não conseguem ir porque não tem onde estacionar, nem nos estacionamentos pagos muitas vezes tem vagas. Então, a gente vai exatamente gerar essa oportunidade para o comércio num custo reduzido para o consumidor e lembrando que não são todas as ruas, né? Então, esse é um dos assuntos que a gente vai discutir aqui na frente parlamentar que foi criada na Câmara de Vereadores. A proposta é que isso se torne um projeto de lei, enfim, consequentemente uma lei para regulamentar e estabelecer isso? Exatamente, ou seja, a concessão dessa via pública ela tem que passar numa discussão aqui. Esse processo já foi discutido, existe um projeto que foi um estudo que foi feito pela CDL, foi entregue, está hoje na STTU, a secretária Alexina e o prefeito Álvaro Dias, eles estão sensíveis a esse apelo do comércio e a gente acredita que até o final do ano a gente está com essa situação do estacionamento rotativo resolvido e a frente parlamentar sim vai ajudar nesse processo. O senhor também citou a questão da facilitação que a frente parlamentar em defesa da micro e pequena empresa daqui de Natal vai também favorecer para o encaminhamento desses debates, principalmente em relação à Lei Geral da Microempresa, né? Esse projeto já está aqui na casa também. Por que é que interessa tanto ao setor? Esse processo ele saiu da prefeitura, já foi um grande feito e já está aqui na casa, né? E esse é um processo que está tramitando aqui, a gente quer discutir com todos os vereadores, né? Sejam vereadores que são a favor da livre iniciativa, sejam vereadores que muitas vezes se colocam como oposição, a gente quer discutir com todos, não importa quem. A gente quer mostrar como o benefício que aparentemente são para as micro e pequenas empresas vai acabar gerando para a população. Porque se a micro e pequena empresa tem um ambiente melhor para trabalhar, porque hoje o ambiente de Natal é hostil, a gente tem dificuldade de trabalhar, tem dificuldade de se conseguir um alvará. Na hora que a gente facilita esse ambiente de trabalho, mais pessoas vão empreender, quem está empreendendo vai poder regularizar a sua situação e aí, consequentemente, o mais importante de tudo, vai se gerar mais emprego na nossa cidade. Então, por isso que é tão importante a gente debater e discutir isso aqui. E um dos aspectos que estão previstos nessa legislação, ou seja, que estão sendo debatidos nessa legislação, também volta à história do estacionamento, né? Que seja mais maleável os estacionamentos, porque muitas vezes certos estabelecimentos são tão pequenos que não têm condições de ter um estacionamento e aí acaba ficando sem alvará. Se a prefeitura for fechar esses estabelecimentos que estão sem alvará, ela precisa fechar metade dos estabelecimentos da cidade, e aí a gente quebra a cidade, e a legislação está muito amarrada, então a gente está exatamente querendo flexibilizar essa legislação para alguns tipos de estabelecimento com algumas características, que tem que ser micro e pequena empresa e de determinado porte, esse estacionamento possa ser reduzido, esse estacionamento possa ser flexibilizado. Então, esse é um dos pontos. Além desse aí, a gente tem acessibilidade, está sendo discutido nessa lei, questões tributárias também, que não são isenções, mas, por exemplo, na hora que eu coloco um MEI, que é o microempreendedor individual, eu sou uma costureira, vou lá e tiro o meu CNPJ de microempreendedor individual,
e eu costuro na minha casa, aquele IPTU não é para se transformar para um IPTU de empresa. Então, ele continua sendo a residência da costureira. Então, tem que ser um IPTU de residência. Então, tem que ter um olhar diferenciado do poder público. Exatamente. Então, são esses aspectos que estão sendo debatidos nessa legislação. E, de uma forma geral, os vereadores que já foram conversados já estão muito bem receptivos. É lógico que vai ter que tramitar aqui na casa, está passando pelas comissões e a gente ainda vai ter muito a debater, mas a gente pede que seja rápido, seja com celeridade, porque é uma legislação que vai ser um divisor de águas. Empreender em Natal depois dessa legislação vai ser muito mais fácil, vai ser um ambiente muito menos hostil de se empreender. Outro pleito antigo também dos lojistas, enfim, dos comerciantes da cidade, diz respeito à questão da segurança, que na verdade é um problema da cidade. A CDL ela tem hoje um projeto em parceria com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, que se chama o Conectados com a Segurança. Como é que funciona esse projeto? Os comerciantes estão aderindo a esse projeto que propõe um monitoramento mais eficaz, mais presente, é isso? A gente tem uma pesquisa, tá? Ela não é uma pesquisa atual, ela foi feita há 3 anos atrás, mas eu tenho certeza que ela é atual. Ela não foi feita agora, mas que responde os dados da realidade. E os 2 principais problemas do comerciante, do empresário, estacionamento e segurança. Estacionamento a gente debateu aqui agora, né, sobre esse assunto. Vamos falar agora exatamente sobre o outro calo do comércio, que é a segurança. E aí a CDL, baseada nisso, fechou uma parceria com a Secretaria de Segurança, com o CIOSP, e a CDL hoje cadastra as câmeras, tá, externas de estabelecimentos comerciais, condomínio, residência. Você que está na sua casa e tem uma câmera voltada para a rua ou calçada, você pode liberar a sua imagem sem custo algum, tá, para que o CIOSP possa monitorar sua rua. Você que tem um comércio, você pode liberar a sua imagem para que... Agora, lembrando que são sempre as câmeras externas, tá? O CIOSP não vai monitorar dentro de estabelecimentos comerciais nem dentro de residência. Então, são aquelas imagens que estão voltadas para ruas e calçadas. E como é que pode ser feito Como é que funciona isso na prática, tá? Entre em contato com a CDL, a gente encaminha um e-mail com o passo a passo. É necessário que você faça uma configuração no seu equipamento. Na verdade, você não. Somente seu técnico faça essa configuração no equipamento. 80% dos equipamentos aceitam essa configuração. Cerca de 20% a 25% dos equipamentos que são mais simples não aceitam essa configuração. Então é só ligar para a CDL, a gente passa o que é a configuração, o seu técnico vê se o seu equipamento aceita essa configuração, faz a configuração, a CDL faz um teste para ver se as imagens estão chegando através desse link que vai ser criado. Você assina um termo de autorização. Nesse termo de autorização você está autorizando 2 coisas. Tá? As imagens das câmeras da sua casa e as imagens das câmeras do seu comércio, do seu condomínio, lembrando sempre as câmeras externas, você está cedendo aquelas imagens, tanto para serem monitoradas online durante uma ocorrência. Apareceu uma ocorrência na Prudente de Moraes, o CIOSP abre todas as câmeras da Prudente de Moraes no telão dele lá e fica monitorando o que está acompanhando e acompanhando aquela ocorrência online. E você também está cedendo a gravação para que a Polícia Civil, né, isso aí já é após o acontecimento, possa pegar as gravações e fazer uma investigação mais detalhada. Tá? Então, não é que a sua câmera vai ser monitorada online 24 horas, não. Ela é utilizada no momento de uma ocorrência. É um reforço, né? É um grande reforço, né? No momento de ocorrência, e ela também é utilizada as gravações para investigação. Então, na hora que a gente tiver um número muito grande de câmeras, a gente está 205, cerca de 250 câmeras que foram já oferecidas dentro desse projeto, a gente precisa ter muito mais. O nosso objetivo é até outubro, pelo menos 1000 câmeras, para a gente dar esse reforço para a polícia poder monitorar melhor a nossa cidade. O comércio natalense tem muitas pautas realmente importantes, mas eu também não poderia deixar de perguntar ao senhor, Augusto, sobre essa retomada das vendas também, né? Como é que está essa situação? Realmente está de transição, de saída dessa crise? Como é que está o comportamento nesse primeiro trimestre de 2018? Acabamos de sair da Páscoa, vai chegar o Dia das Mães, que é uma data muito esperada pelo comércio. Como é que está aí a situação das Primeiro é vendas? importante deixar o recado que a crise acabou totalmente. Não se fala mais em crise, se fala em retomada. Agora está se falando realmente numa retomada ainda lenta. O que a gente tem? Se a gente pegar todas as datas, sem exceção, todas as datas comemorativas dos últimos 12 meses, elas todas tiveram um crescimento em relação ao ano anterior. Então, quando a gente pega Natal de 2017, cresceu em relação ao Natal de 2016. Dia das Mães de 2017, cresceu em relação ao Dia das Mães de 2016. As datas que já aconteceram esse ano, Páscoa 2018, cresceu em relação a 2017 e que 2017 já tinha crescido em relação a 2016. São crescimentos tímidos, variam de 0,8%
até 2%, tem um específico que cresceu 2,3%. Mas animam. Tá? Mas anima, ou seja, o que a gente tem que entender é o pior passou. Tá? O que a gente tinha antes, Natal de 2015 reduz em relação a 2014. Isso acabou, ou seja, redução não tem mais, crise não tem mais. A gente está numa retomada lenta, mas está em retomada. O primeiro trimestre agora, a gente não tem números fechados só das datas comemorativas, mas com certeza vai vir um número positivo. Quando se fala em termos de Brasil, se fala de crescimento de PIB algo em torno de 3% em 2018. A gente continua dentro dessa previsão. Eu, especificamente, eu ainda acho que a gente passa os 3%, tá? Mas é uma observação muito pessoal minha. Mas os economistas do SPC, os economistas de uma forma geral, falam de crescimento algo em torno de 3% em 2018, que é ótimo. A gente vinha tendo queda, né? Então ter um crescimento de 3% é pequeno, mas é ótimo porque a gente não tem mais a queda. Então o mercado passou agora, como esse crescimento ainda está lento, um ponto muito importante é exatamente a recuperação do emprego. É a população que está desempregada, é a pessoa que está sem trabalho. E como essa recuperação ainda está lenta, infelizmente essa recuperação do emprego ainda está lenta. Uma coisa está associada à outra. Se a economia desse um boom gigante, o emprego também vinha rapidinho. Por isso que é importante acompanhar todo esse movimento, assim, que a população também acompanhe, né? Esse movimento da economia, do comércio, porque isso reflete no dia a dia das pessoas. É você que está desempregado, é aquele seu parente que está desempregado, ele vai ter uma oportunidade de emprego quando a economia começar a reagir. Já está aparecendo novos empregos, mas ainda também do jeito que a economia está reagindo timidamente, os empregos, infelizmente, estão aparecendo também timidamente. Augusto Vaz, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, obrigada pela sua presença aqui no Câmara Repórter, sempre trazendo aí as visões, enfim, as necessidades do comércio para que a população também conheça, para que esses pleitos sejam defendidos e, enfim, discutidos na Câmara Municipal. É um prazer, sempre vim aqui bater um papo sobre o comércio, sobre a economia de uma forma geral, e a gente está sempre à disposição. Muito obrigada. Esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A todos, obrigada pela companhia. E o Câmara Repórter volta nesta quinta-feira com a apresentação de Amanda Fernandes.